O tema do vídeo de hoje é Vivendo por Propósitos, Essência da Vida, parte 5. Propósito significa o que se quer fazer, realizar, plano, alvo. Eu quero basear hoje esse tema no Salmo 121, que diz: Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochila, aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Verso 5 diz: O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Este salmo, o Salmo 121, é o salmo de um peregrino. Faz parte desse compêndio da divisão dos salmos, que é os salmos de peregrinação. Fica claro que este salmo é um salmo em que esse salmista está expressando uma caminhada, uma jornada, uma peregrinação. E é sobre isso que nós queremos falar aqui nesse vídeo. Nós observamos dois textos do apóstolo Paulo que falam sobre uma jornada, uma carreira cristã. Antes de nós comentarmos sobre, propriamente dito, o Salmo 121, eu quero ler com vocês. Diz assim: Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Perceba nesses dois textos, Paulo ele sugere uma jornada. Paulo sugere uma caminhada com Deus. E nesses dois textos fica bem claro. E aí Paulo faz a questão da semelhança quanto à pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Agora, o que fica claro então aqui é uma jornada. No texto do Salmo 121, o que chama a atenção é o verso 8, que tem essa expressão também: O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Perceba esse texto fala de uma jornada, de uma caminhada. É uma expressão hebraica comum para denotar toda a vida. Existem alguns textos que vou citar aqui agora, um deles é esse: Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6. Outro texto interessante é este: Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Gênesis 28, versículo 15. Outro texto importante comunica isto: Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de águas. Isaías capítulo 49, versículo 10. Então o Salmo 121, o verso 8, significa isso aqui: é sua saída de casa até a entrada no templo do Senhor. É essa narrativa do Salmo 121. É a saída do peregrino da sua casa até o templo do Senhor. Perceba o texto: O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O texto fala de saída e chegada. Interessante é isso aqui. A palavra saída no hebraico, yatsa, quer dizer ou significa ir ou sair, surgir, veio para frente,
trouxe à luz. Então, esta saída, essa expressão de sair, é como um bebê que sai do ventre, é como o nascimento, é aquele que sai da escuridão do ventre para a luz da vida. Esse que é o significado. Outro significado importante aqui, então, é a expressão chegada, que é, então, entrada, significa, no original, passar, levar para dentro, ser introduzido, colocado. Ou seja, essa expressão, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, significa para nós hoje, contextualizando, nessa nossa peregrinação espiritual, o sair do ventre, então, para a luz da vida, e a entrada, ou seja, a passagem da morte para a eternidade. Esta, inclusive, é a nossa peregrinação. Esse é o nosso propósito de vida, uma peregrinação. Estamos vivendo hoje, é uma peregrinação. Tem um texto muito interessante em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja que não se trata de obstáculos no caminho, mas sim do que está em você. O problema não é o que está fora, é o que está dentro. Às vezes, nós mesmos somos os obstáculos impedindo de vivermos o propósito de Deus. O fato é, irmãos, que quando nós entendemos de forma profunda e reveladora a chamada de Deus em nossas vidas, através de nossa intimidade e relacionamento com Ele, isso nos traz uma esperança tão renovadora, ao ponto dessa esperança nos fazer suportar a dor do processo, tendo em vista o alvo que nos foi proposto por consequência da nossa chamada. A bem na verdade, o fim não justifica os meios. Entretanto, os meios nos levarão ao fim desejado, ao fim que Deus estabeleceu para cada um de nós, mediante o propósito que Ele mesmo estabeleceu e investiu em cada um de nós. O verso 1 do Salmo 121 é uma pergunta: de onde me virá o socorro? Essa pergunta era muito pertinente porque havia muitos perigos no caminho do peregrino. Até chegar em Jerusalém, havia perigo de salteadores, ladrões que ficavam esperando aquela época do ano exatamente para fazer o arrastão. Assaltavam os peregrinos e levavam os seus pertences, quando não, ainda as suas próprias vidas. Havia também animais selvagens, como leões e ursos no caminho. O caminho era íngreme e montanhoso. Dependendo de onde ele vinha, tinha que atravessar uma cordilheira que ficava mais ao norte de Jerusalém, onde havia um caminho de pedreira. Era sujeito a deslizamento de pedras e rochas, e durante o dia, dependendo da época do ano, o sol era muito escaldante, o sol da Palestina é muito forte e as noites extremamente frias. O desafio do peregrino era muito grande. Havia perigos de dia e havia perigos de noite também. Então, o peregrino, a caminho de Jerusalém, o homem temente a Deus, se encontrava vulnerável com sua mulher, seus filhos e levando animais para serem sacrificados. Muita bagagem, e ele então sente a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. Então ele pergunta: de onde virá o meu socorro? É a pergunta que ele faz. Eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer essa viagem sozinho. É a interrogação que ele está fazendo. Não conseguirei se eu não receber ajuda. Fala de dependência nessa nossa jornada, nessa caminhada. Quem poderia socorrê-lo então? Então, em meio às tantas dificuldades, ele faz essa pergunta. Depois de levantar os olhos para os montes, e pergunta: de onde virá o socorro? Ou seja, ele faz essa pergunta a si mesmo, depois de ter levantado os olhos para os montes.
Detalhe é, havia muitos montes no caminho do peregrino para Jerusalém. Mas eu não penso que ele aqui está se referindo aos montes que cercavam a estrada, mas ele estava levantando os olhos para os montes de sua terra natal, ainda distante. Ele está olhando para o monte onde estava o templo do Senhor. Os montes de Jerusalém, especialmente o Monte Sião, onde está o templo de Deus e onde estava a Arca da Aliança, o altar dos sacrifícios, onde os levitas celebravam o culto a Deus, onde os sacerdotes ministravam o perdão de Deus. É para lá, para aquele monte que ele está levantando os seus olhos, buscando socorro na sua caminhada. É para os montes de Israel, particularmente o Monte Sião, onde está o templo de Deus, símbolo da sua presença, e levantando os olhos para Sião, e há uma súplica, um pedido silencioso àquele que habita em Sião, aquele que habita nos montes de Jerusalém. Então, essa expressão aqui, eleva os meus olhos para os montes, é uma expressão de pedido de socorro do salmista ao Deus que habita no Monte Sião. O Deus que escolheu Jerusalém para ser o local da sua habitação, e é para lá que ele eleva os seus olhos, e é de lá que ele espera o socorro. Como ele diz logo em seguida, a resposta dele vem no verso 2. Uma pergunta no verso 1, de onde virá o meu socorro? É uma pergunta. À medida que ele eleva os olhos lá para os montes de Jerusalém, e a resposta então está no verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, ele sabe que o seu socorro não está na companhia de quem ele viaja. O socorro dele não está na companhia de outros homens, nas armas que eles estão levando para se defender em algum tipo de equipamento que havia ali. Não há confiança. O socorro dele está exclusivamente no Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista sabe que não virá socorro de mais ninguém. Se nossa ajuda não vier do alto, ela não virá também de mais lugar nenhum. Ele confia exclusivamente no Senhor, que fez os céus e a terra. Então percebam no Salmo 121, é o retrato da nossa vida, é o retrato da nossa existência. Assim como disse Paulo, nós também estamos numa peregrinação. Nosso destino, o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é estar para sempre com o Senhor na eternidade. Essa é a nossa peregrinação. Mas a exemplo dos perigos do peregrino, nós também temos os nossos perigos, as nossas dificuldades. Às vezes não é fácil a nossa carreira cristã. Temos nosso desafio, temos os nossos problemas. Mas a nossa jornada é a mesma. Nós estamos numa peregrinação. Mas nessa sua, na nossa peregrinação, que nós possamos sempre confiar no Senhor, confiar em Deus. Aquilo que o salmista expressou, buscando o sentimento dele, buscando o socorro do Senhor. Ele foi de alguma forma acalentado naquele diálogo com ele mesmo. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila. O Senhor está a todo tempo cuidando de cada um de nós. Pode descansar, segue a sua fé, caminhe. Deus está te olhando, Deus está cuidando de você. Deus, Ele sabe de tudo, conhece tudo. Esta jornada que você aceitou caminhar com Ele, quando você aceitou Cristo como o Salvador, pode ter certeza, Deus é fiel para cuidar de cada passo seu, cada atitude sua, cada parte da sua vida, em cada momento da sua existência. Deus estará presente, cuidando de cada um de nós. Perceba, a expressão do verso 8 do Salmo 121 é como saída e entrada. Eu e você, nós nascemos, deixamos a escuridão do ventre de nossa mãe
e passamos a existir nessa luz da vida maravilhosa. Então, e essa jornada que nós abraçamos pela fé, nós vamos caminhar até o final. Quando chegar o dia de cada um de nós partir, vamos então dar saída agora para a entrada na eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa jornada e nessa caminhada. Que Deus cuide de tudo, da sua casa, da sua família e dos seus filhos. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta ele, divulgue esse vídeo para mais alguém nas suas redes sociais, para que o YouTube possa alavancar então também esse vídeo. Deus te abençoe.